Salve galera do rock! E aí, tudo bom? Tudo belezinha com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Eu sou Carol Mariano, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sabe aquela hora em que a guitarra dá lugar ao violãozinho e aquela banda que você conhecia por quebrar tudo em cima do palco se reinventa de uma forma diferente? Pois é, o Acústico MTV foi exatamente isso, uma série de encontros musicais que marcaram uma geração e provaram que o rock pode ser poderoso mesmo desplugado. Prometi pra vocês e tô cumprindo, trouxe aqui 10 dos acústicos MTV que eu mais gosto, que são os meus preferidos, mas além disso que foram extremamente marcantes, que emocionaram os fãs e até quem não gostava muito dessas bandas passou a gostar. Já aviso que vai rolar nostalgia. E em 10º lugar eu trago o Acústico MTV do Kid Abelha, que aconteceu em 2002. Um dia um caminhão atropelou a paixão. Romântico e com aquela pegada pop refinada, o acústico do Kid Abelha foi um dos mais bem produzidos. As músicas ganharam versões mais maduras, mais sóbrias, além da apresentação ter ficado com um gostinho de reencontro tanto pra banda quanto pros fãs. Claro que rolaram os grandes clássicos como Pintura Íntima, Lágrimas de Chuva, Grande Hotel, Fixação, mas também tiveram covers que ficaram sensacionais como Brasil, do Cazuza. Mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Além das participações especiais do Lenine, ai eu adoro o Lenine, e do Edgar, do Ira. Na fazenda ou numa casinha de salteiro. Esse foi o 7º álbum mais bem vendido daquele ano e por isso mesmo ganhou um duplo de platina. Mas no quesito acústico MTV ele foi um dos mais bem vendidos, com mais de 2 milhões de cópias. Fixação, seus olhos no retrato. Fixação. Em 9º lugar eu trago uma banda que quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu não sou tão fã assim, mas esse acústico ficou legal, cara. E é do Engenheiros do Havaí, de 2004. Qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. O interessante é que essa apresentação foi bem diferente para esse molde do acústico aqui no Brasil, porque ele traz uma pegada mais conceitual, introspectiva. Isso porque Humberto Gessinger nunca foi a favor de fazer o óbvio. Aí ele aproveitou essa oportunidade, pegou os clássicos da música e deu uma roupagem nova para elas. Mandaram um monte de hits, claro, dentre eles Infinita Highway. Pra ser sincero, o papo é pop. E o papai é pop, o pop não poupa ninguém. Mas também trouxeram faixas que não eram tão lembradas assim pelo público, como 3x4 até o fim. Foi uma jogada bem ousada, mas deu super certo. Agradou o público, agradou quem não era tão fã assim da banda. Então, né? Trouxe uma galera nova pra eles e pô, ficou legal demais esse acústico. Eu gostei. Se depender de mim, eu vou até o fim. Em 8º lugar eu trago um acústico que marcou muito a minha adolescência e marcou a adolescência de uma porrada de outras pessoas também, que é o do Charlie Brown Jr. de 2003. Não é o que vai fazer você feliz, fazer você feliz. Esse foi o primeiro ao vivo deles e rendeu um dos melhores materiais da banda. Teve o Marcelo Nova do Camisa de Vênus, Negrali, Marcelo D2, um monte de covers, arranjos incríveis para as músicas já consagradas. Foi uma mistura de rock com reggae e rap. Cara, esse acústico capturou perfeitinho a essência da banda, né? Mas assim, caiu como uma luva. Cara, eu escutava tanto esse acústico. Não sei, dasão pirata mesmo, sabe? Daqueles lá tudo riscado, horroroso. Nossa, eu chegava da escola, almoçava e colocava pra ouvir, cara. Odeio gente chique, eu não uso sapato, mas que se foda. Em 7º lugar eu coloquei um acústico de uma banda que se enfiou numa polêmica aí nos últimos dias, que eu vou te falar um negócio. Em 7º lugar eu trago o acústico do Ira. Eu tentei fugir, não queria me alistar. O acústico deles foi sensacional, trouxeram 5 faixas inéditas, além, claro, das mais famosas, daquelas que tava todo mundo esperando e ninguém saiu decepcionado. Não é à toa que essa gravação é um dos maiores sucessos da banda, porque é bom mesmo. Você me ligou naquela tarde vazia. E em 6º lugar eu trago o acústico do Capital Inicial, que aconteceu no ano 2000. É o 2º deles ao vivo e foi o responsável por trazer a banda de volta com força total pra mídia e também pro cenário do rock.
Cuidado pessoal, a menina veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho. Essa apresentação é considerada por muitos como a melhor da banda. Trouxeram um monte de hits, além da participação especial da Zélia Duncan, do Kiko Zambianchi. É um acústico maravilhoso, não tem como a gente escutar e não se empolgar e começar a cantar junto. Cara, assim, não dá. Nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua. O quinto lugar é deles, os monstros do nosso rock nacional, Titãs, e o seu acústico de 97, que também tá lá no topo entre os mais vendidos dessa programação. Marvin, a vida é pra valer. Eu piso. A gente sabe que para uma banda que traz um rock um pouco mais agressivo, mais enérgico, como é o caso dos Titãs, fazer as músicas na versão acústica é um verdadeiro desafio, porque tem que manter a pegada da música, da banda, tem que ficar legal, tem que estar interessante, mas pros Titãs isso aí foi tranquilinho, mamão com açúcar, os caras fizeram assim perfeito. Eles ampliaram o seu leque de fãs, porque muitas dessas versões caíram no gosto do povo, tocou pra caramba nas rádios. Cara, foi só a nata, o suprassumo do repertório dos caras. Teve Cabeça Dinossauro, Marvin, Família, Homem Primato, mas um monte de outra. Figura entre os melhores acústicos de todos os tempos. Eles conseguiram dar uma cara nova para as músicas, mas mantendo a personalidade e mandando muito bem nos arranjos. Não vai curar essas lástimas. O soro tem gosto de lágrimas. Em quarto lugar, eu trago o acústico do Paralamas do Sucesso, que rolou em 99, trazendo a maturidade de uma banda que já tinha passado por muita coisa. Merecia a visita não de militares, mas de bailarinos. Foi gravado no Rio de Janeiro e é recheado de tudo aquilo lá que a gente queria escutar. É Meu Erro, Selvagem, Caleidoscópio, mais uma porrada de outros hits. Teve cover também do Chico Sainz, James Brown, Tim Maia. Essa foi a primeira vez que eles mandaram também uma versão do Que País é Esse, do Legião Urbana, e desde então essa música não falta em nenhum show dos caras. Que país é esse? Que país é esse? Chegamos ao top 3 e como eu acabei de falar deles, o terceiro lugar é do Legião Urbana. Cara, não tem como ser diferente, eu amo o acústico do Legião, cara. Nossa, tinha uma época que eu tava na vibe de ficar escutando os acústicos, aí eu achei isso do Legião, gente do céu. Peguei o DVD e ficava assistindo, e eu achava lindo o Renato Russo falando lá e zoando com o pessoal, e eu me identificava tanto com as letras. Disseste que se tua voz tivesse voz. Lembro que era uma época que todo mundo ficava comentando: você já ouviu Metal contra as Nuvens do Legião? Você já ouviu o Teatro dos Vampiros do Legião? Aí eu falava: já, e é muito foda. Teve muita música famosona, aqueles hits que tava todo mundo esperando pra cantar junto e se emocionar. Foi Índios, Pais e Filhos, Sereníssima, que eu amo. Ai, mas teve covers incríveis também do Neil Young, Johnny Mitchell, The Jesus and Mary Chain. Back till later on if I do come back. Esse acústico se destacou por ser um dos mais simples, diretos, crus que já existiram dentro dessa programação, porque era voz, violão, percussão, baixo, um meia-lua ali pra dar uma brilhantada na coisa. E olha só a bagunça. Essa gravação foi feita em 92, quando a MTV tava meio recém-chegada aqui no Brasil. Aí eles começaram a fazer essa coisa da programação acústica, mas não tinham a ideia de transformar em CD, DVD, VHS, nada disso. Aí o Renato morreu em 96 e em 99 a gravação desse acústico saiu em CD e DVD. Ou seja, esse CD e DVD se transformaram num trabalho póstumo que torna todo esse registro ainda mais nostálgico e vendeu pra caramba. Figura também ali entre os mais vendidos desse acústico MTV. E não tem como ser diferente, porque tudo isso daí transforma ele num trabalho incrível. É maravilhoso, só tem música boa. É preciso amar as pessoas. O segundo lugar é dela, a diva Rita Lee, com o seu acústico lançado em 98, abrilhantando tudo e mais um pouco. Eu e meu gato, ele na cama. Eis uma mulher talentosa, irreverente e carismática. Ela transformou essa apresentação numa extensão da personalidade. Teve música desde a época dos Mutantes, depois teve hits solos, covers de músicas internacionais. Quem aí que ouve Ovelha Negra e não canta junto? Mas essa música, ela é a bandeira de 90% dos roqueiros brasileiros, né? Não tem como, você começa a ouvir e você fala:
É minha. Você é a ovelha negra da família. Mas também teve Lança Perfume, Agora Só Falta Você. Ai, um montão. Nossa, é muito bom, é muito bom. Mas também teve música inédita, como é o caso da MTV, sim, fazendo uma alusão à emissora a qual ela estava participando, mas que também é uma sátira meio crítica ao que acontece no Brasil em ano de eleição e Copa, que era o que estava acontecendo em 98, né? Mas isso permanece, porque hoje em dia também vai ter eleição, tem Copa, o negócio fica assim... Putz grila! E ainda teve participação especial do Milton Nascimento, Cássia Eller, Paula Toller, os Titãs. Cara, foi um verdadeiro show de simplicidade, originalidade, nostalgia em formato acústico. Ai, sensacional! O acústico da Rita Lee é sensacional. A gente explode se for campeão, depois se fode na eleição. E o primeiro lugar não tinha como ser diferente, é dela, da Cássia Eller, e o seu acústico de 2001, que eu simplesmente amo, mas eu amava tudo da Cássia. A personalidade, as interpretações, a hora que ela dava umas entrevistas meio polêmicas, criticava, ela não tava nem aí, era doidaça. Compromisso vale mais o coração. A Cássia não tinha músicas próprias, mas ela foi uma das melhores intérpretes que já pisaram nesta terra brasilis. Esse acústico foi lançado no ano em que ela morreu, mas herdamos aí um trabalho incrível, sensacional, cheio de feeling. Ele foi produzido pelo Nando Reis, então por aí você já percebe que não tinha como ser ruim. Foi um dos CDs mais bem vendidos da carreira dela e eu ajudei nisso porque eu comprei o CD original desse acústico, que eu juntei dinheiro ali de troco de pão. De vez em quando meu pai me dava uns 10 reais, porque eu não tinha mesada, mesada era coisa de rico. Esse não é o meu caso, então quando eu ganhava um dinheiro ou outro eu juntava, colocava no cofrinho ali, porque tinha alguns CDs que eu queria comprar originais, e foi o caso da Cássia. Teve música do Nando Reis, Mutantes, Marisa Monte, Renato Russo, Chico Buarque, John Lennon, Paul McCartney. Primeiríssimo lugar para Cássia Eller, querida Cássia, Cassinha do meu coração. Puxa vida, Cássia, você faz falta, Cássia. Sgt. Pepper's No Hearts Club Band. Bateu a nostalgia por aí também? Esses acústicos não foram só shows ou discos, eles foram momentos que ficaram marcados dentro da história da nossa música brasileira. Mostraram que mesmo sem distorção, sem gritaria, pancadaria, o rock continua sendo sentimento puro, atitude sim e, por que não, poesia. Agora diz aqui pra mim, algum desses acústicos é o seu preferido? Ou caso não, qual é o seu acústico preferido e que não apareceu por aqui? Como assim não apareceu? Eu vou ser obrigada a fazer um parte 2? Se você curtiu, já sabe, né? Deixa o seu like, dá um joinha, compartilha com a galera que você sabe que curte um bom acústico. Clica em hypar esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, fica aqui com a gente falando do bom e velho rock and roll nacional e internacional. Dá um salve aqui nos comentários, coloca também qual é o seu acústico MTV preferido. A gente vai se falando, trocando aquela ideia e até a próxima.